A história começa com um rapaz vendo muitas luzes, de repente se vê de frente com uma deusa que lhe explica o motivo dele estar ali. Acontece que foi feito um ritual de invocação que chama da terra um determinado grupo de pessoas para surgirem no império. No entanto, ele acabou vindo junto sem querer. Porém, como ele foi um erro, não pode ser invocado junto com os outros que já estão em seus devidos corpos. Porém, ela também não pode mandá-lo de volta porque assim que viu que aquele ritual proibido estava sendo usado, ficou com muita raiva e decidiu selar a magia para que ela nunca mais fosse usada. Por causa disso, acaba que o homem não pode mais retornar, o que deixa ele desesperado, e para piorar, como efeito colateral desse selamento, ele não veio com seu corpo. Então, para se redimir, a deusa deseja mandá-lo para o reino, onde ele irá renascer bem longe das pessoas invocadas e ainda dará sua bênção ao rapaz como um pedido de desculpas pelo inconveniente. Em seguida lhe manda dizer a palavra status. Assim que faz isso, surge uma tela em sua frente com diversas opções para ele escolher e a garota explica serem classes e ele deve escolher uma para se especializar. Essas classes são divididas em produção e combate, e já que não gosta de brigas, o rapaz acaba escolhendo as de produção. Então a deusa decide lhe dar um feitiço de recuperação junto com algumas coisas a mais que acredita serem úteis para a classe que ele escolheu. Feito isso, manda o rapaz para o continente de Asgard. Assim que chega naquele mundo, ele observa seu reflexo na água, percebendo que ficou mais bonito nesse novo corpo, e checando seus status nota várias coisas interessantes como a bênção da deusa Noli e suas magias. Isso lhe deixa muito ansioso para testar, então usa a magia de pedra, a magia de vento e por fim sua magia de água, deixando a de fogo guardada para não causar um incêndio. Feito isso, observa sua mochila, notando ter algum dinheiro e mantimentos para alguns dias. Então segue pela floresta rumo a alguma vila e no caminho acaba se deparando com uma madeira especial perfeita para cajados e lanças. Essa informação deixa o rapaz muito animado, então usa sua magia para refinar a madeira, transformando assim numa bela lança, e supõe que se há uma madeira tão boa assim caída na floresta, devem haver outras coisas boas também. Então, analisando, descobre diversas ervas que são perfeitas para poções e venenos. Nisso ele junta todas as ervas que consegue e usa sua habilidade de armazenamento dada pela deusa para guardar tudo. Em seguida surge uma garota fugindo desesperada de um coelho monstruoso que parte para cima deles. Mas o rapaz consegue golpeá-lo com sua lança, derrotando assim seu primeiro inimigo. Essa vitória faz com que ele suba de nível, deixando o rapaz impressionado, achando ter conseguido graças à bênção da deusa, mas ela diz que foi apenas sorte. Após isso, a garota explica que estava colhendo ervas medicinais para levar à sua vila quando foi atacada por aquele coelho. Takumi fica muito interessado na vila, então decide que vai acompanhá-la e antes de partir guarda o coelho em sua caixa de itens e vai embora, ouvindo a garota dizer se chamar Molly. Enquanto isso, no Sacro Império de Sidônia, as pessoas invocadas estão sem entender nada, então surge uma mulher explicando que eles foram invocados naquele mundo para lutar pelo Império e avisa que eles entenderão tudo em breve. Por enquanto apenas decide se apresentar a eles, revelando ser a Imperatriz Elizabeth. Ao encará-la, a garota acaba ganhando uma bênção da deusa chamada Revelação, que lhe faz entender que basta seguir seus instintos e assim chegará à resposta. Isso a faz sentir que aquela mulher em sua frente não é confiável. Já na vila, a família da garota agradece pela ajuda de Takumi e, aproveitando o momento, Takumi pergunta se pode ficar um tempo naquele lugar. O pessoal não vê nenhum problema nisso e explicam que a vila é cercada por ervas ótimas para poções e locais de exploração de minerais, o que Takumi considera perfeito para alguém como ele. No entanto, na vila não tem nenhuma hospedaria, então decidem que vão construir uma casa pro rapaz num pequeno espaço que sobrou na vila. Nisso, Takumi começa usando sua magia para nivelar o solo. Aquilo acaba torrando boa parte de sua mana e deixa todos impressionados ao ver que o rapaz consegue usar magia, e já que ele está exausto, pedem para que ele deixe tudo com os construtores. No dia seguinte, graças às suas habilidades de produtor, conseguiu arranjar a maioria dos móveis. Isso o faz questionar se conseguiria mudar algumas classes e descobre que pode, então alinha algumas que considera mais úteis. Em seguida observa os minérios que ganhou, incluindo um pouco de ferro mágico, que é um minério que foi imbuído em mana, então decide que vai transformá-lo em um lingote usando sua alquimia. Após um processo de transformação, finalmente o minério toma forma, deixando Takumi feliz e, apesar do alto consumo de mana, decide transformar os outros minérios também. Assim, no fim da tarde, quando a garota vai lhe chamar para jantar, se depara com Takumi já sem forças para ficar de pé.
Após se recuperar, acaba tomando uma bronca da família de Molly e recebe uma poção de recuperação. Dessa forma, nos dias que se seguiram, continuou usando sua alquimia para criar lingotes com diversos minérios e algumas vezes a família ainda vinha lhe observar para que ele não exagerasse no serviço. Com tantos lingotes conseguiu criar diversos itens para sua casa e esse trabalho todo fez com que seu nível de alquimia aumentasse. Em seguida foi ao ferreiro, onde trabalharam juntos na forja de uma lâmina muito bonita que o ferreiro considera a melhor que já fez. E apesar de Takumi estar feliz, queria que seu nível de alquimia fosse maior que o de ferreiro. Após isso, pede algumas poções ao pai de Molly porque deseja tentar criar suas próprias com as ervas que coletou e o homem deseja comprá-las quando estiverem prontas. Nisso ele começa a fazer o preparo, se lembrando de já ter brincado disso quando era pequeno. Assim que as poções ficam prontas, ele nota que a sua, além de ter uma cor diferente, ainda emite um pouco de mana, o que lhe deixa curioso para entender como aquilo aconteceu. Então decide ir à floresta, onde come algumas ervas que lhe fazem passar muito mal e logo em seguida ele ativa sua purificação, que acaba lhe curando. Isso o faz refletir que apesar desse ser o único jeito de aumentar suas resistências, ainda é muito doloroso. Nisso surge um javali gigante correndo em sua direção, o fazendo ter que se defender usando sua lança, que acaba quebrando sem conseguir penetrar na pele grossa da criatura. Takumi então tenta usar suas magias, só que nenhuma consegue surtir efeito naquele monstro. Nessa situação desesperadora, o rapaz acaba se deparando com uma aranha venenosa que, apesar de estar machucada, salta na cara do javali, o fazendo perder a direção, salvando assim Takumi. No entanto, o javali permanece de pé pronto para atacar Takumi, que fica desesperado sem saber o que fazer. Então tem uma ideia e na hora que o javali ataca, Takumi usa a habilidade de decomposição de sua alquimia, derrotando assim a criatura. Feito isso, decide ir ver a pequena aranha que lhe ajudou e, já que ela está bem machucada, decide usar sua habilidade de cura, que deixa a aranha feliz. Em seguida se despede, mas surge em seu sistema a opção de domar criaturas, para surpresa de Takumi, e olhando pro rosto fofo e monstruoso daquela aranha decide que ela irá com ele. Então lhe dá o nome de Kaede por causa da flor em suas costas. Ao fazer isso, a aranha evolui, recuperando também sua perna, ficando muito feliz em servir ao seu mestre. Após isso leva o javali para a vila, deixando todos impressionados e muito assustados ao verem a aranha em suas costas. E apesar dele dizer tê-la domado, o homem lhe explica ser de conhecimento popular que não se consegue domar insetos e afins, mas já que o rapaz conseguiu, lhe parabeniza por isso. No fim do dia eles fazem uma festa e o homem lhe entrega alguns materiais que tiraram do javali antes de o cozinharem e acha que Takumi pode vender por um bom preço na cidade grande. Já a aranha diverte as crianças com suas teias, enquanto os rapazes refletem que apesar de Takumi ter tornado a aldeia mais feliz, ele não é do tipo que fica no mesmo lugar por muito tempo. Enquanto isso, a deusa lhe observa, vendo que Takumi está indo muito bem, então sua amiga lhe pergunta o que espera do rapaz, já que lhe enviou para o passado um ano antes do feitiço de invocação ser ativado. Mas ela apenas diz não ter tido um motivo em especial para fazer aquilo. No dia seguinte ele acorda reclamando com sua aranha por ela ter feito aquela bagunça toda, mas ela se desculpa pois só fez aquilo porque seu mestre anda trabalhando muito, lhe deixando muito solitária. Takumi compreende, afinal tem dedicado muito tempo na criação de suas poções, por isso decide que vai tirar uma folga para brincar com sua amiga. Nisso a mulher chega para lhe trazer o café da manhã, ficando em choque ao ver a cena diante de seus olhos, e ele tenta explicar não ser o que ela está pensando porque sua aranha não está tentando lhe devorar. Nisso ela nota a seda da aranha e acha aquilo incrível, então ela faz uma bela peça de roupa. Takumi não entende o porquê de tanta felicidade, então ela explica que a seda da aranha é perfeita para fazer roupas de alta qualidade. Mas infelizmente a nobreza leva tudo, por isso pergunta a Kaede se ela conseguiria produzir fios com mais elasticidade. Takumi tenta avisar que sua aranha não fala, mas logo ela solta uma nova seda, deixando o rapaz impressionado ao vê-la se comunicarem. Então ele tenta chamá-la para brincar, mas agora ela está ocupada, então ele deixa para lá e sai pensando em como vai se despedir do pessoal da vila, afinal ainda deseja ir à cidade estudar alquimia. Mas todos foram tão gentis que ele não sabe como se despedir. Nisso vai até o ferreiro, que lhe entrega sua armadura leve, embora ainda ache que falta ajustar os sapatos para que ele possa chutar melhor, pois mesmo que seja apenas um produtor ainda vai precisar se defender na floresta. Nisso chega o chefe da vila, que acha a armadura muito bonita e sabe que o rapaz vai precisar dela para ir até a cidade grande. Takumi fica impressionado com as palavras do homem,
mas ele conta já saber do desejo do rapaz, afinal ele precisa ir lá para melhorar sua alquimia e ter acesso a mais materiais. Por isso vai organizar sua partida para a próxima semana, quando uma caravana de suprimentos vai passar na cidade. Nesse momento pedirá para que levem Takumi com eles para a cidade e ao ouvir essas palavras Takumi agradece pela gentileza. Então ele sai de lá encontrando com Marta no caminho, que está indo jogar fora os restos do coelho de chifre que foi caçado no outro dia. O que considera triste porque aquela é a parte mais deliciosa, mas como não podem purificá-la caso comam agora, só irão contrair alguma doença. Mas para Takumi isso não é um problema porque ele pode usar sua magia de purificação para eliminar as bactérias da carne. Aquilo deixa a mulher muito feliz e impressionada ao ver que Takumi consegue usar magia de luz. Um tipo de magia tão raro que seus usuários conseguem viver apenas disso, por isso avisa Takumi para evitar usar isso na frente dos outros ou pode arrumar problemas. Nos dias que se seguiram ele dedicou toda a sua energia para melhorar a vila como forma de retribuir o favor que fizeram ao lhe acolher. Dessa forma, quando o mercador chega fica muito impressionado com o que vê. Nisso, após receber os pedidos da vila, Takumi aparece se apresentando ao homem e logo Takumi se despede de seus amigos. Mas antes de partir entrega ao chefe uma poção de cura básica dizendo ainda ter várias em seu estoque. O mercador fica muito impressionado com aquela poção, admirando sua pureza contra a luz. Então sua pequena amiga vem se despedir dele e pergunta por Kaede, que Takumi explica estar dormindo. Seus amigos se despedem dele também e Marta lhe entrega uma roupa feita com os fios da aranha e costurada por todas as mulheres do vilarejo como forma de agradecimento por tudo o que ele fez por eles. Após isso a carroça parte da primeira cidade onde Takumi morou. Ao chegar naquele mundo e vendo o quanto todos os moradores lhe amam, um dos homens fica muito emocionado se apresentando como Heart. Nisso o comerciante conta que eles são um grupo de aventureiros de rank e ser conhecidos como Presas de Leão. Ao ouvir isso Takumi questiona se eles seriam os guardas do comerciante, o que eles confirmam e acham um tédio aquela área por ser muito calma, por isso não ligariam caso aparecesse algum monstro. Então pergunta o porquê de Takumi segurar tão firmemente aquele saco e Takumi revela ser sua aranha de estimação. Ao ouvir isso o rapaz fica curioso para vê-la, mas acaba sendo atacado, fazendo seu amigo rir, avisando que é muita maldade incomodar o sono da criatura. Além disso ele pode acabar fazendo com que ela tenha medo dos humanos e do mundo exterior, mas quando olham ela já está no colo de Bogar, deixando os rapazes surpresos. Aproveitando o momento o vendedor pergunta se Takumi teria mais daquelas poções, já que gostaria de comprar. Nisso acaba tendo que parar abruptamente porque um bando de goblins apareceram para atacar a carruagem. Assim que os aventureiros saem notam mais goblins escondidos na floresta, por isso o primeiro trata de atraí-los e então começa uma verdadeira batalha que acaba demorando mais que o esperado, mas os aventureiros acabam ganhando. Em seguida decidem abri-los para pegar suas pedras mágicas. Após isso a viagem seguiu sem incidentes, chegando assim no reino de Barcula. Lá a primeira coisa que faz é ir na guilda de aventureiros se registrar para poder ficar na cidade e também para colocar Kaede como seu animal de estimação. Então pede para entrar numa guilda de alquimistas, mas pro seu azar não existe esse tipo de guilda. No entanto o recepcionista conta que a grande maioria dos aventureiros só se registra para usar o cartão da guilda como uma identificação. Além disso fica sabendo que o cartão não expira desde que ele aceite pelo menos uma missão simples por mês. Depois de se registrar vai ver o mercador, que oferece uma quantia muito alta por cada poção de Takumi, deixando o rapaz em choque sem entender o porquê do homem estar oferecendo tanto em suas simples poções. Nisso o homem pergunta se Takumi já teria uma casa, afinal como produtor é necessário que ele tenha uma casa com uma oficina, mas Takumi diz não ter dinheiro para comprar uma casa. Então o homem lhe oferece uma de suas casas para Takumi morar de aluguel por enquanto e manda que seu mordomo o leve. Ao ver a casa Takumi fica impressionado, pois não esperava algo tão grande, mas o mordomo acha que a casa é ideal para o rapaz. Além disso conta que o aluguel será de 1 ouro e 50 pratas por mês. Takumi considera aquele valor muito baixo e pergunta se por acaso alguém teria morrido naquela casa, o que o mordomo nega. E logo Takumi nota o depósito que pode usar como oficina. Nisso Kaede acorda querendo saber onde estão e ao ouvir que estão no seu novo lar ela fica muito animada, então Takumi aceita ficar com a casa. Enquanto caminham pela cidade Takumi acaba notando o odor forte que paira na cidade e logo o mordomo explica se tratar do esgoto que corre no subsolo da cidade.
Pois embora os nobres tenham purificadores para resolver esse problema, isso não pode ser feito para a grande maioria porque custam muito caro. Então periodicamente chamam alguns sacerdotes para purificar tudo, mas isso não resolve o problema totalmente. No dia seguinte ele resolve cuidar de um assunto muito importante e com sua magia de alquimia mistura o fogo com sua magia de tempo para moldar o quartzo e argila para criar um vaso sanitário que ele queria desde que chegou naquele mundo. Nisso acaba escutando o mercador Pepe gritando e quando vai ver descobre o homem nas teias de Kaede e apesar dela só estar brincando ele explica que só as crianças do vilarejo gostavam disso. Mas o homem acaba achando aquela teia muito confortável e quase pega num sono. Após isso Takumi se desculpa com o homem que não liga pro ocorrido e pede para usar o banheiro. Porém ao entrar fica assustado com aquele objeto no banheiro e Takumi lhe explica se tratar de uma privada que usa um dispositivo mágico para purificar os excrementos. Ao saber disso o mercador entende que Takumi consegue usar magia de luz fazendo o rapaz se recordar das palavras de Marta que lhe avisou do perigo de mostrar isso para as pessoas. Então pede para que Pepe mantenha isso em segredo. Ele compreende, mas pergunta se Takumi conseguiria fazer mais 100 daqueles vasos para serem vendidos. Takumi acaba aceitando e Pepe concorda em fornecer os materiais necessários. No entanto, para uma produção em larga escala Takumi irá precisar de pessoas para lhe auxiliar, portanto sugere que ele compre um escravo que não contará nada sobre sua magia de luz devido ao firmamento do contrato mágico. Isso se torna necessário porque a Igreja do Sacro Império considera aqueles que podem usar esse tipo de magia como escolhidos por Deus, por isso acaba levando todos com essa habilidade para lá e lucra muito com suas curas. Então caso descubram que Takumi possui essa habilidade não permitirão que ele fique usando para ajudar o povo comum. Isso deixa Takumi preocupado com a produção das privadas, mas o homem informa ter alguns contatos que irão ajudar nesse plano, só que Takumi não poderá usar seu nome verdadeiro para não o descobrirem. Porém Takumi é totalmente contra a ideia de ter escravos porque não acha correto. Nisso chega uma mensagem em seu cartão da guilda avisando ter chegado uma missão para ele, portanto deve se dirigir à guilda antes que o prazo acabe. Essa informação deixa Takumi preocupado vendo que realmente precisa de ajuda. Então Pepe o leva até o comércio de escravos mais confiável da cidade, onde pede para que o rapaz aguarde enquanto ele ajeita as negociações. Nisso Takumi decide apreciar o jardim, mas chegando lá se depara com uma linda elfa de cabelos esvoaçantes que lhe manda ir embora. Após isso é apresentado a dona do lugar que diz se chamar Mulan. Nisso Pepe conta que seu amigo está buscando por um escravo, só que Takumi se sente desconfortável com isso porque no lugar de onde veio isso não era permitido. Então para que ele não se sinta tão mal a mulher conta que naquele reino eles prezam pelos direitos dos escravos, então ambos precisam cumprir um contrato onde consta que nenhuma das partes pode fazer mal à outra. Além disso o dono precisa prover comida, roupas e abrigo, já o escravo é proibido de se meter ou falar sobre os assuntos de seu dono. Esse contrato deixa Takumi animado percebendo ser muito diferente do que ele esperava. Nisso a mulher explica sobre os tipos de escravos que possui naquele lugar. Takumi ouve tudo atentamente e explica que por ser um produtor com habilidades únicas e secretas precisa de alguém que vá manter segredo além de cuidar da casa. Também precisa que essa pessoa possa lhe acompanhar nas dungeons já que é um aventureiro. Com tais requisitos Mulan decide que ele vai precisar de 2 pessoas, então chama na sala uma garota chamada Maria que foi tirada de seus pais quando era pequena e está com eles desde que era criança. Por isso lhe educaram com todas as habilidades necessárias para trabalhar numa casa. Takumi diz o tamanho da mansão e a garota afirma que pode cuidar de tudo sozinha. Ao ouvir a resposta Takumi fica feliz ainda mais pela disponibilidade dela porque achou que uma garota tão bonita estaria sendo bem disputada. Esse elogio deixa Maria muito envergonhada dizendo que não vai pra cama com ele. Isso deixa Takumi super envergonhado também dizendo que só quer que ela cuide de casa e nada mais. Agora que os dois já se entenderam Mulan decide que vai preparar o contrato de Maria e se desculpa por não ter nenhum escravo de guerra para acompanhá-lo nas aventuras em dungeons. Maria comenta sobre Sofia, mas a mulher lhe manda se calar e ir arrumar suas coisas. Mas isso acaba deixando Takumi muito curioso pedindo para ver essa tal Sofia mesmo com Mulan avisando que ela possui certos problemas. Só que ele decide confiar na sua intuição. Quando chegam lá Mulan explica que aquela garota foi capturada numa guerra entre os reinos de Triaria e Ugur há cerca de 50 anos. Mas por algum motivo não fechou contrato com ninguém desde que chegou naquele local.
Também informa sobre os ferimentos que a elfa possui. Além disso, ela teve a magia elementar e espiritual que são exclusivas dos elfos seladas. Tudo isso só indica que ela pode ter sido colocada sob algum tipo de maldição, já que todos esses defeitos são fatais para um combate. Takumi pede para ficar um pouco a sós com ela, o que Mulan permite. Assim ela sai. Sofia avisa que não será útil pro rapaz, mas Takumi ignora e decide olhar seus status. Ao fazer isso, descobre que a garota é muito forte e sente que se puder eliminar a maldição e as cicatrizes dela, Sofia vai se tornar um grande recurso de combate. Após isso, Mulan entra querendo saber se ocorreu tudo bem durante a conversa e Takumi expressa seu desejo de firmar um contrato com a garota. Isso acaba pegando todas de surpresa porque Sofia não pode lutar, mas para Takumi isso não é um problema, já que basta apenas que ele elimine a maldição e já está próximo do nível necessário para isso. Mulan acha aquilo incrível, então antes de pegar o contrato pergunta se Sofia está de acordo, porém Sofia não acha que a palavra de um escravo valha de algo. Depois de assinar o contrato, Mulan conjura o feitiço que cria uma conexão mágica entre eles, finalizando a última parte do contrato, e as garotas expressam seu respeito pelo novo mestre. Assim que chegam em casa, Kaede pula nele por estar com muita saudade, mas isso acaba assustando as garotas, então ele explica se tratar de sua aranha de estimação, o que ainda é muito estranho para elas. Em seguida ele apresenta o quarto de Maria e conta que Sofia vai ficar no quarto ao lado, porém as garotas acham que aquilo é luxo demais para elas, mas Takumi não liga, afinal a casa tem muitos quartos. E avisa que depois que desfizerem as malas podem usar a banheira também. As garotas acham que estão ganhando muita coisa, por isso pedem para que ele vá tomar banho antes delas. Mas Takumi diz não ter um horário fixo para isso e além do mais tem um dispositivo mágico no banheiro que vai deixá-lo sempre limpo, então não importa muito quem vai primeiro. No banho, Maria acha a água muito boa e diz estar impressionada com o fato de Mulan ter permitido que Sofia fizesse um contrato, já que ela nunca tinha deixado, e acha que a mulher deve ter considerado Takumi uma boa pessoa. Porém Sofia demonstra estar receosa porque antes de sair daquele lugar ela deu uma olhada no contrato e viu que as informações de seu mestre estavam quase todas em branco. Isso deixa Sofia muito desconfiada. Após o banho, Takumi serve o jantar, mas Maria fica decepcionada porque preparar e servir a comida é função dela, e para deixá-la feliz Takumi explica ter feito isso só porque é o primeiro dia delas ali. Nisso Sofia pergunta se ele vai mesmo querer comer junto com elas e Takumi conta não querer fazer as coisas separadamente só porque elas estão lhe servindo. Além disso, também pede para que as garotas lhe chamem pelo nome, já que não está acostumado a ser chamado de mestre. No dia seguinte vai buscar os itens que encomendou com o mercador e na saída acaba vendo uma igreja que ele decide visitar. Lá se depara com a imagem de Nolin, então se ajoelha e faz uma prece a Deus agradecendo por suas bênçãos. Também comenta já ter ouvido que o Sacro Império de Sidônia controla a religião naquele país, por isso deseja saber o porquê da deusa ter falado mal. Nisso Nolin aparece feliz por ver Takumi, o que deixa o rapaz desesperado sem entender nada, então ela explica ter ouvido suas preces, por isso o invocou por alguns momentos. Aproveitando essa chance, decide responder sua pergunta contando não ter nada a ver com Sidônia ou sua Igreja da Luz Divina. À medida que a garota explica, Takumi compreende que naquele mundo existem duas religiões. A Igreja da Criação, que adorou Nolin desde o início, e a Igreja da Luz Sagrada, que foi criada mais tarde juntamente com seu falso deus. No entanto, após sua criação, o Sacro Império usou a força para espalhar a influência da luz divina, se opondo à Igreja da Criação. Mas como Nolin já havia decidido não interferir em todos os assuntos humanos, o Sacro Império de Sidônia conseguiu ter acesso ao feitiço de invocação que usaram, ocasionando o incidente onde ele foi invocado sem querer. Por causa disso, a deusa lhe deu aquela bênção que durará para sempre, mas avisa que à medida que ele for expandindo o seu mundo e conhecendo pessoas, a parte da bênção que o ajudou nisso será desfeita. Isso significa que no futuro a parte fácil da vida dele vai acabar e irá se deparar com impasses e pessoas ruins. Ao ouvir isso, ele percebe que o motivo de tudo estar indo tão bem desde que chegou naquele mundo foi graças à bênção e agradece por isso. Graças a Deus, agora sabe que de agora em diante tudo só depende dele. Um ano no futuro, um rapaz informa ao líder que os heróis invocados estão no treinamento e, apesar da confusão inicial, eles se sentiram mais confiantes após as palavras de Elizabeth. Nisso vemos os garotos treinando para se tornarem bons guerreiros. Ao fundo, o velhinho olha satisfeito e avisa que a Kani também precisa treinar, só que ela não gosta de violência.
Então Elizabeth surge dizendo ser necessário treinar para desenvolver a força necessária para salvar aquele mundo, mas Akane olha desconfiada com a sensação de perigo que a mulher emite. Já Takumi, quando chega em casa, acaba caindo, fazendo com que seu pacote caia longe, e antes que Sofia o pegue ele coloca em seu armazenamento e avisa que irá passar o resto do dia na oficina. Porém Sofia conseguiu notar se tratar de um embrulho mágico. Aquilo acaba despertando sua curiosidade, então vai ver o que o rapaz está fazendo. Quando chega na oficina, fica assustada ao vê-lo se machucar para aumentar o nível de sua habilidade de cura. Nisso chega a mencionar o nome de Maria. E ao ouvir isso a garota entra afirmando que não deixará ele fazer nada com Maria, mas acaba caindo de exaustão por causa de suas maldições. Nisso Takumi nota o ferimento em sua mão e decide curá-lo, fazendo com que sua magia de luz suba de nível. Após isso ele a leva para a cama. Lá Maria explica que se movimentar muito rapidamente ou ficar agitada deixa a garota esgotada. Isso faz Takumi chegar à conclusão de que deve ser culpa da maldição, então usa sua magia para curar e dissipar a maldição da garota. Mais tarde Sofia acorda tentando dizer a Maria para fugir porque o mestre não é quem ela pensa ser. Mas Maria acha que na verdade ele é alguém ainda melhor do que esperava, então mostra um espelho a Sofia, fazendo ver que sua orelha voltou. Não só isso, mas também sua magia retornou e agora ela sente que pode finalmente voltar a lutar. Assim que sai de lá ela vai falar com Takumi, que lhe explica que precisava alcançar mais um nível com sua magia de luz para poder tirar sua maldição. Além disso, o que estava fazendo com o veneno na oficina era um meio para aumentar o poder de sua magia de cura. Nisso ela pergunta o porquê dele ter dito que Maria é terrível e ele explica ter sido por ela ter jogado fora as ervas medicinais que ele separou pensando se tratar de lixo. Agora que sabe de toda a verdade, Sofia fica muito emocionada ao ver o cuidado que o mestre está tendo com elas, por isso decide jurar sua lealdade eterna a ele. No dia seguinte ele vai à biblioteca buscar por livros que falem sobre alquimia, porém lá só encontra alguns poucos sobre o assunto. Isso se deve ao fato de que eles são escritos no idioma de uma antiga civilização mágica, daí como a maioria das pessoas não falam esse idioma, o conhecimento da alquimia foi sendo perdido com o tempo. Para a sorte de Takumi, ele consegue entender todos os idiomas daquele mundo e imagina que isso seja parte da bênção da deusa. Depois disso vai para casa onde Maria revela que estava observando seus amigos na noite anterior e achou aquela cena muito linda, como um cavaleiro jurando sua lealdade a uma princesa. Mais tarde eles terminam de fazer vários vasos e Takumi decide que esse é um bom momento para fazer uma pausa porque ele deseja sair para explorar um pouco aquele mundo e vai levar Sofia e Kaede junto. Quanto a Maria, deixa com ela a missão de cuidar bem da casa enquanto eles estiverem fora, mas a garota não gosta nada disso e implora para ir junto porque ser deixada ali sozinha vai fazê-la se sentir como um vaso abandonado no deserto. Vendo seus olhos implorando para ir, Takumi decide analisar os status da garota e ao fazer isso descobre que ela possui status elevados, o que a torna apta ao combate. Além disso, Sofia pede para que Takumi deixe a garota ir, se propondo também a ensiná-la a lutar. Isso deixa Takumi feliz, que acaba cedendo, permitindo que Maria vá. Mas antes disso lembra que irão precisar de armas, então pergunta às garotas quais tipos de armas preferem. Sofia, como já é experiente, começa a listar suas preferências, demonstrando uma boa proficiência com boa parte das armas. Já Maria diz já ter alguma experiência com lâminas menores, por isso prefere algo parecido com facas. Mas como esse tipo de arma reduz muito seu poder de ataque, Sofia sugere também uma lança, prometendo treiná-la. No dia seguinte, enquanto as garotas treinam, Takumi finalmente termina as lâminas, aproveitando para colocar alguns encantamentos nelas. Já nas adagas de Maria, ele pensa que ela deve usar nas conchas, já que é uma empregada de combate, e ao ter esse pensamento Maria acaba sentindo um calafrio nas conchas. Agora que as armas estão prontas, Takumi pensa na roupa que as garotas devem usar, mas como tem vergonha de medi-las, cria bonecas exatamente iguais às garotas e pede a Kaede um pouco de seda para costurar. Assim ele começa a desenhar o modelo que deseja que elas usem. Alguns dias se passam e quando as garotas vão provar as roupas, ficam surpresas vendo que elas serviram perfeitamente, o que deixa Sofia curiosa, mas Takumi troca de assunto querendo saber se elas gostaram das armas. Elas analisam achando as lâminas muito boas. Além disso, Takumi revela também ter feito um anel mágico para cada um. Isso permitirá que eles possam usar magia com mais facilidade, concentrando ela no anel. As garotas ficam surpresas porque isso deve ter consumido uma enorme quantidade de mana para ser feito,
mas Takumi não liga porque forjar coisas também é um treino para ele e com isso acabou adquirindo novas magias. Após isso vão até a guilda onde cadastra suas amigas que ganham carteiras as identificando como Rank H. Agora que ambos são aventureiros, Takumi decide procurar uma missão de rank baixo para cumprir, já que recebeu uma mensagem outro dia alertando que ele já tinha que cumprir alguma. Suas amigas ficam preocupadas porque se ele pegar uma de rank baixo não vai ganhar pontos para subir de rank, mas Takumi não está preocupado com isso. Nisso surgem uns caras muito feios querendo que as garotas entrem para o seu grupo que é de rank D, muito superiores ao grupo de Takumi. Mas Takumi se põe à frente os chamando de mal educados, diferentes do outro grupo que já encontrou que era muito bem educado. Isso deixa o homem furioso, mas na hora que vai bater Takumi usa sua habilidade para não levar dano, o que faz com que o outro homem acabe se machucando feio. Nisso Baraki, o mestre da guilda, aparece querendo saber o que está havendo ali. O recepcionista rapidamente explica que o homem machucado acabou assim ao tentar bater em Takumi e ao entender isso Baraki manda eles curarem o homem e leva Takumi para conversar num local reservado. Lá ele afirma que as informações ficarão mantidas em sigilo, por isso deseja que Takumi explique como deixou o homem daquele jeito porque encontraram vestígios de magia na mão do rapaz. Takumi fica impressionado ao ver que o recepcionista conseguiu sentir isso e revela que na verdade não usou magia, mas sim um carvão que pegou em sua caixa de itens e sintetizou em diamante cobrindo parte do seu corpo. Essa habilidade de alquimia faz o recepcionista se recordar que o rapaz desejava entrar numa guilda de alquimista quando chegou na cidade. Agora que entendeu toda a situação, Baraki observa as garotas notando que são muito bonitas, por isso acha melhor elevá-las ao rank D, assim encontrarão menos idiotas como os de agora há pouco. E para isso o recepcionista sugere uma série de missões escolhidas por ele que aumentará o rank do grupo rapidamente. Takumi fica preocupado, mas suas amigas afirmam estarem prontas para isso, então o rapaz acaba concordando. Assim que chegam na floresta, Kaede vai à frente na função de batedor, identificando um grupo de goblins logo à frente que Sofia não hesita em eliminar. Em seguida Kaede ajuda a prender os restantes para serem derrotados. Apesar de serem inimigos relativamente fáceis de derrotar, Takumi questiona se seria normal ter essa quantidade na floresta, visto que já derrotaram mais que o suficiente para cumprir a missão. Com tal questionamento, Sofia supõe que deva haver um acampamento goblin por perto e geralmente nesses acampamentos são encontrados pelo menos um general goblin. Um tipo de goblin mais forte por possuir o rank C, e para derrotar esse tipo de criatura é necessário 5 grupos de rank D. No entanto, ela acredita que eles podem conseguir vencer, pois se todos usarem suas magias antes do combate começar podem reduzir drasticamente o número de goblins no acampamento. Isso deixa Maria muito animada para tentar. Nisso Kaede avisa ao seu mestre que em breve irá evoluir, então ele abre sua dimensão móvel para que a aranha possa descansar e explica às garotas ter conseguido aquela habilidade quando sua magia de espaço-tempo chegou no nível 3. Após isso se dirigem ao acampamento onde estão agrupados cerca de 400 goblins, então eles erguem seus anéis e começam a usar suas magias que eliminam a maior parte dos goblins. Porém alguns cavaleiros e o general ainda permanecem de pé. Nisso Sofia cuida dos cavaleiros com facilidade, já Takumi barra o ataque do general e usa seu anel para dar um fim nele. Quando voltam para a guilda, o recepcionista fica impressionado com o feito deles, então os leva para o fundo onde o mestre da guilda dá uma bronca neles porque sabe que deveriam ter feito vários grupos para enfrentar esse inimigo. Mas acaba sendo empurrado por Kaede, que acaba de renascer. Isso deixa Maria muito feliz vendo que agora pode finalmente falar com a garota, e antes de saírem são informados que todos avançaram um rank. Já em casa Maria pede um pouco de tecido para fazer roupas. Takumi sugere que ela peça a Kaede, mas a mulher não quer usar uma seda de tão alta qualidade para fazer o que está pensando. Takumi fica curioso, então ela explica que apenas quer fazer algumas roupas íntimas para ela e Sofia. Takumi acha que aquele modelo está errado e desenha outro que as garotas usam em seu mundo e logo fica com vergonha de mostrar aquilo para Maria, mas a garota acaba amando as peças e deseja usá-las. Nesse momento Kaede informa da chegada do mercador, mas quando Takumi vai ver, o homem está caído no chão pelo choque que tomou ao ver a nova forma de Kaede. Quando acorda, informa a Takumi do desejo do marquês da cidade de conhecê-lo. Takumi fica surpreso, já imaginando que o assunto deve ser sobre seu dispositivo sanitário. Nisso se lembra que o mercador havia contado sobre alguém que iria ajudá-lo a ocultar a presença de Takumi, e essa pessoa é justamente o marquês.
Quando chegam lá, o Marquês agradece a Takumi pela sua invenção, pois graças a ele melhorou muito o saneamento da cidade, reduzindo a chance de pragas. Além disso, agradece novamente por ele ter exterminado o acampamento Goblin que seus soldados não haviam visto, pois isso normalmente é função deles. Takumi fica sem jeito com tantos agradecimentos. Em seguida, o homem segue dizendo querer que Takumi se coloque em primeiro lugar a partir de agora, já que caso algo aconteça com ele seria uma grande perda para aquela terra. Além disso, Takumi nunca deve baixar sua guarda com o Sacro Império de Sidônia, porque em algum momento eles virão atrás dele. Já em casa, Kaede entrega o tecido que acabou de fazer e a partir disso Takumi passa os 3 dias seguintes fazendo as roupas íntimas para as garotas. Ao ver aquilo, elas acham as peças muito lindas e Takumi pede a elas para que vistam, o que deixa ambas envergonhadas, perguntando se ele gostaria mesmo que ambas vestissem ali. Mas Takumi fica cheio de vergonha e vai embora se desculpando, o que faz as garotas lhe acharem um covarde. Já em seu quarto, ele não entende toda aquela loucura e acha que deve ser porque a bênção da deusa está acabando, então tudo só depende dele agora. Mas Nolin diz que isso não tem nada a ver. Então seu anjinho maligno sugere que ele vista para ver se as roupas ficaram boas, mas Takumi se nega a fazer isso. No dia seguinte, ele mostra para as garotas as geladeiras que ele criou fundindo alguns metais e após elas escolherem uma cor ele decide que irá levar as outras para o mercador e quando retornar irá trabalhar na melhoria de suas armas. Pois na luta contra o General Goblin percebeu que podem enfrentar todo tipo de inimigo nas viagens, então talvez suas armas de aço não sejam o suficiente, por isso decidiu que vai forjar armas usando mitril e adamantita. Nisso ele vai até a guilda, onde o recepcionista informa que aqueles 2 minérios são muito raros e não sabe se existe algum ferreiro nas redondezas capaz de lidar com isso. Ele supõe que os anões talvez consigam, mas moram muito longe. Nesse momento acaba lembrando que Takumi é um alquimista, então pode sintetizar os minérios de que precisa, porém isso vai custar muita mana e tempo, por isso é melhor obter direto da fonte. E a fonte mais próxima disso é uma mina que fica numa cidade afastada ao norte do reino. No entanto, só quem pode entrar nela são membros da guilda dos ferreiros. Mas existe uma pequena brecha na regra que diz que caso ele vá para eliminar os monstros das cavernas, pode minerar enquanto estiver por lá. Takumi fica feliz em saber disso, então surge o mestre da guilda informando que a cidade está ficando sem madeira de treante, um tipo de monstro árvore, por isso pede a Takumi derrotar alguns e trazer para a cidade com sua magia de espaço-tempo. Pois como a maioria dos aventureiros está caçando búfalos nessa época do ano, eles acabam ficando carentes de certos materiais. Além disso, o homem também acaba convencendo Takumi a fazer a escolta de um ferreiro que está indo para aqueles lados e jura que irá promover o rapaz e suas amigas de rank quando cumprirem essa missão. Após isso, Takumi pergunta o porquê do homem não ter pedido para os presas de leão, mas o mestre explica que eles já estão em outra missão. Takumi pergunta quanto tempo vai levar para chegar ao destino do ferreiro e o recepcionista lhe informa serem 7 dias caso use cavalos comuns ou 4 se usarem cavalos monstros. Takumi opta pela segunda opção, mas Riel diz que ele não pode porque já estão usando eles. O recepcionista fica impressionado, questionando se por acaso o homem já teria cumprido a missão tão rápido, mas ele nega, explicando apenas ter voltado porque derrotaram um búfalo que estava bem perto da cidade e decidiram trazê-lo logo antes que ficasse podre. Além disso, acha muito chato essas criaturas ficarem surgindo uma atrás da outra, mas o mestre acha que ele está recebendo bem para seu serviço. Nisso o homem decide procurar um lugar para descansar e se reunir com seu grupo no dia seguinte, então Takumi lhe faz um convite para dormir em sua casa naquela noite após ele passar em um lugar antes. Quando vão na casa de Papeco, o homem fica fascinado com a geladeira e pede para Takumi fazer mais. Além disso, após ouvir o pedido do rapaz, promete emprestar uma carruagem e cavalos monstro, com a única condição de que Takumi lhe venda alguns dos metais que minerar a um preço camarada. Já em sua casa, Sofia demonstra preocupação com a demora de Takumi e sente que deveria ir atrás dele. No fim do dia, Takumi se desculpa com seu amigo por ter feito ele lhe acompanhar indo a todos os ferreiros exceto um na cidade. Mas Riel não se importa e logo se depara com uma presença intimidadora à sua frente que ele sabe não ter como vencer sem suas armas, por isso tenta fugir com Takumi. Mas acaba sendo parado por aquela pessoa que acha um absurdo ele tocar em Takumi, por isso decide que vai eliminá-lo. Porém Takumi se põe à frente a impedindo e após toda a explicação a garota se desculpa por ter atacado o rapaz.
Quando chegam em casa, o cara fica surpreso com o tanto de garotas morando com Takumi e mais surpreso ainda ao ver a nova forma de Kaede, que ainda lembra não gostar do rapaz. Naquela situação, tudo o que ele consegue fazer é se lamentar porque todos os seus amigos estão casados ou namorando enquanto ele permanece solteiro. Mas quando Takumi conta que elas não são suas namoradas, Riel fica animado e tenta dar em cima das mais velhas, que dizem não querer nada com ele por já terem prometido sua lealdade a Takumi. Após isso, Takumi explica às garotas sobre as missões que pegou na guilda e elas concordam com tudo. Então, depois de se despedirem do outro aventureiro, Takumi decide forjar novas armas para a viagem. Ele pega uma lâmina feita de um metal muito forte e começa a tentar transformá-la em outra coisa, e apesar da grande resistência da arma, ele enfim consegue criar 2 lâminas que drenam mana quando atingem seu alvo. 3 dias depois, eles partem da cidade com o ferreiro, ao qual precisam escoltar até a cidade de Horas, e após sua partida chega uma mensagem na guilda informando que os treantes estão mais ativos. O mestre fica preocupado com isso porque só foi informado agora que Takumi já partiu e deseja que não surja nenhum treante superior no caminho. Já na casa de Papek, ele recebe a notícia de que o rei adorou o banheiro novo e, além disso, já chegou na capital a notícia de que o problema de esgoto da cidade foi resolvido de uma forma genial. No entanto, essa notícia se espalhou tanto que o homem teme já ter chegado aos ouvidos de Sidônia. Naquele lugar, o pessoal continua treinando todos os dias enquanto a garota ainda continua de olho na imperatriz. De volta na carruagem, Takumi deixa o rapaz num local seguro e diz ter montado um círculo de proteção para que ele não se preocupe enquanto eles vão caçar treantes. Assim que entram na floresta, Takumi questiona como fazer para distinguir uma treante de uma árvore comum e Sofia lhe explica que ele vai ter que prestar atenção nas pequenas diferenças. Nisso, acabam avistando um logo à sua frente e partem para atacar. A batalha não dura muito e logo o treante é derrotado, fazendo Takumi achar aquilo muito fácil. Mas quando nota, já estão cercados por um bando de treantes furiosos. Então eles começam a atacar usando tudo o que tem disponível até que se deparam com um treante ancião. Todos usam suas magias para cortar as raízes, mas a regeneração daquele ser é surpreendentemente rápida. Então Sofia avisa Takumi para imbuir sua espada em chamas e eliminar o corpo central de uma só vez. Ao fazer isso, Takumi finalmente consegue derrotar o treante, que cai deixando para trás um fruto chamado maçã milagrosa. Algo extremamente raro que Takumi decide levar para fazerem uma torta. Após isso, eles finalmente chegam na cidade de Horas, onde aproveitam a companhia do anão para irem até a guilda, onde ele indica a missão de exterminar as toupeiras de ferro que habitam nas minas. Takumi acaba aceitando e logo começam a minerar. Em pouco tempo ele acaba achando os minérios de que precisa, então todos sentem um tremor no chão de uma toupeira se aproximando. Mas quando ela surge, Takumi cria uma grande explosão de luz, deixando a toupeira desnorteada, e pede para Sofia terminar o trabalho. Seu colega não entende nada, então Takumi explica que por toupeiras viverem na escuridão, imaginou que luz seria o suficiente para derrotá-las, e Sofia fica impressionada, questionando se é mesmo possível derrotar monstros tão facilmente. Quanto a Maria, ela fica decepcionada por não ter feito nada e se sente mais inferior do que uma toupeira embaixo da terra. Depois de minerar tudo o que precisava, Takumi volta à sua cidade, onde o ferreiro decide lhe ajudar com a síntese daqueles materiais, e assim, após alguns dias se esforçando muito para aprender, Takumi finalmente conseguiu montar os lingotes. Então começou a usar sua magia para forjar novas armaduras para suas amigas, que ficam impressionadas com a beleza. Ele também explica ter feito um experimento com uma pedra enchendo de mana até ela ganhar a característica de pedra mágica. Então aproveitou essa descoberta para fazer o mesmo com as armaduras, colocando nelas características que ressoam com o tipo de magia de cada uma. Quanto a ele, decidiu encantar a sua com uma versão extravagante de agilidade que lhe permite correr super rápido, mas ele perde o controle e dá de cara com a parede. Após isso, dá uma lança de fogo para Maria, que gosta muito de sua nova arma, e um cajado da tempestade para Sofia. Nisso, Sofia afirma que irá proteger Takumi com sua própria vida, por isso pede a ele um escudo poderoso para fazer isso com mais eficiência. Ele acha aquilo uma boa ideia, mas pede a ela para priorizar sua vida antes da de qualquer um. Enquanto isso, a deusa olha um ano no futuro, vendo que os invocados já estão prontos para cumprir a nova missão. Já na casa de Takumi, o escudo finalmente fica pronto, embora ele esteja exausto, e Sofia, ao ver aquilo, se sente mal por ter pedido aquele item porque seu mestre ficou exausto e deseja que tivesse alguém para ajudá-lo na oficina.
Nisso o castelo recebe uma carta de Sidônia dizendo que querem saber mais sobre a magia de purificação que eles estão usando, o que significa que um mensageiro chegará em alguns dias, e o rei já entendeu o tom ameaçador da carta.